Olá galera, professor Wagner da Física agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Corrente elétrica, tensão elétrica, resistores, associação de resistores é o assunto que a gente vai discutir aqui com você hoje. Vem com a gente galera, vem ser sucesso! E aí galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim! A gente está falando hoje de física, claro, o nosso canal fala de física, e física de ponta, certo? A gente vai falar com você hoje um pouquinho sobre a associação dos resistores. Como que a gente pode colocar resistores em um circuito elétrico de modo a associá-los e a melhorar a situação que a gente quer e controlar melhor o fluxo de corrente que a gente deseja, certo? Lembra que os resistores são elementos ou dispositivos que a gente coloca no meio do circuito para ter um controle da corrente elétrica que percorre esse circuito, certo? A gente tem duas maneiras de associar esses resistores separadamente e depois fazer associação mistas dessas duas associações. Mas basicamente tudo permeia esses dois tipos de associação entre resistores. Primeiro, a associação em série. Na associação em série, gente, a gente vai colocar os resistores no mesmo caminho. Existe um caminho entre o ponto A e o ponto B. E eu vou colocar resistores nesse caminho. De modo que eu sou obrigado a passar por todos os resistores para sair de um ponto e chegar até o outro, certo? Quando você visualizar isso no circuito, que seja num trecho ou no circuito como um todo, você está analisando resistores em série, ok? Então olha só, eu coloquei aqui para você, como exemplo, um circuito elétrico. Aqui eu tenho minha fonte positiva, negativa, e eu tenho aqui os resistores. Vamos supor os elétrons saindo daqui, ó, movimento convencional dos elétrons. Eles partiram, passaram por aqui, viraram a curva, passaram por aqui, viraram a última esquina, passaram por aqui e retornam lá ao circuito. Percebe que todos os elétrons precisam percorrer exatamente todo o caminho do circuito, certo? Então, gente, nessa situação, a gente vai pensar na seguinte relação. O quê? Nesse tipo de resistor, ou nesse tipo de associação de resistores, a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica. Se você lembra comigo, intensidade de corrente elétrica é a variação de carga pela variação de tempo, certo? Que é dado em ampere. Você lembra disso? Eu lembro, professor. Então tá show, cara. Se você lembra, então você vai pensar comigo que a quantidade de corrente, a quantidade de carga que atravessa o circuito é a mesma em todos os pontos do circuito. Por isso a gente diz que no circuito de associação em série de resistores, a intensidade de corrente é sempre a mesma. Show de bola! Continuando, a diferença de potencial. A diferença de potencial é a diferença de potencial entre dois pontos do circuito, entre positivo e negativo. Entre aqueles dois pontos existe uma diferença de potencial de X volts. Só que se eu pegar trechos desse circuito, eu vou ter diferenças de potenciais parciais desses X volts, certo? Vou trabalhar com um número aqui com você. Se eu tivesse aqui 100 volts e dividisse isso em partes, eu poderia ter 30, 40, né? E 30 no próximo. Por quê? Porque a soma de cada uma dessas partes de tensão no circuito tem que dar tensão total. Eu não posso ter maior tensão e não posso perder tensão nesse circuito, certo? A diferença de potencial tem que ser sempre a mesma. Tranquilo? O potencial no circuito aqui, então, gente, ele vai ser relacionado da seguinte forma. Eu vou ter o potencial no resistor 1, eu vou ter o potencial no resistor 2 e eu vou ter o potencial no resistor 3. A partir da soma desses três potenciais, eu tenho o potencial total, que é o potencial da fonte. Ok? E aí, beleza, a gente consegue analisar esse circuito. Então, o potencial numa associação em série é a soma de todos os potenciais parciais do circuito. Ok? Horas, em alguns momentos eu vou conhecer o potencial total e em alguns momentos eu vou ter que conhecer os parciais e eu vou ter que relacionar eles. Tranquilo? Então, a gente já viu isso, falta falar das resistências. Como eu tenho que passar por todos os resistores, eu, pequeno elétron, tenho que passar por todos os resistores, a resistência total que o elétron encontra é o quê? É a soma de cada uma dessas resistências, certo? Então a corrente passa pelo resistor 1, acha aquela resistência. Passa pelo 2, acha aquela resistência. E passa pelo resistor 3 e também acha aquela resistência. Então eu vou ter que passar por 3 resistores para conseguir analisar a resistência total deste circuito. Tranquilo? Bom, lembrando que caso você tenha um valor e precise analisar outro, a gente pode trabalhar
com as relações do circuito. Por exemplo, eu quero que você determine para mim a tensão no resistor 1. Como que eu faço tensão no resistor 1? Lembra do triângulo do Rui. Tampa o U aqui. O que é? R vezes I. Se eu estou falando da tensão no resistor 1, eu vou fazer o quê? R1 vezes I. Mas não tem que falar I1, professor? Não, porque a corrente é a mesma, é circuito em série. Lembra das características, tá? Quero achar o 2, como que eu faço? R2 vezes I. Quero achar o 3, como que eu faço? R3 vezes I, certo? Então, sempre que eu quero encontrar algum desses valores, eu vou trabalhar com essa análise dentro do circuito. Tranquilo? O segundo tipo, paralelo. Cara, como que a gente trabalha um circuito de associação paralela, certo? Quando a gente tem travou, hein? Paralelo. Cara, como que a gente trabalha esse tipo de circuito? Vamos lá. Nesse caso, cara, bugou tudo. Nesse caso é um pouco mais difícil. Por quê? Porque agora a corrente tem mais do que um caminho para percorrer. Potencial positivo, potencial negativo. A corrente começa o seu caminho. Lá, 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 pum. Chega nesse ponto, ela encontra um nó. Ora, eu sou uma corrente. Para onde eu vou? Eu vou em frente ou viro à esquerda? Vai depender da resistência que existe ali, certo? Parte da corrente permanece em frente. Parte da corrente vira à esquerda. E continua. Chegou aqui, tem um nó. Aí você fala, e agora? Ela pode ir para a direita, para a esquerda? Não, porque a corrente ela não vai voltar o circuito, certo? Ou ela volta? Ela volta, cara. Essa corrente, ela volta. Por que ela volta? Porque, cara, ela está querendo chegar no potencial negativo. Esse aqui é um caminho curto para ela chegar no potencial negativo, certo? Mas essa correntinha que continua aqui, essa parcela da corrente que continuou, ela chega aqui no outro nó. Epa! Para frente ou para cima? Então a gente vai ter parte da corrente indo para frente e parte da corrente indo para cima novamente. Se a corrente foi para frente, ela faz a curva e volta, certo? Se a corrente foi para cima, ela chega aqui. Quando chega aqui, essas duas correntes se encontram novamente no nó, certo? Se unem e continuam o seu caminho. Quando chegam aqui, elas se encontram com a primeira corrente lá no nó. Se unem todas e fecham o circuito, certo? Então você percebeu o seguinte, aqui eu tenho I total. Aqui ela se dividiu em I2 e I1. Esse 2 se dividiu em I3 e I4. O I3 e o I4 se juntam aqui e volta a ser I2. O I2 se junta aqui e volta a ser a corrente total do circuito. Ou seja, essa configuração de circuito permite para a gente entender que corrente elétrica não é consumida durante o circuito. A corrente que entra no circuito tem que sair desse circuito o tempo todo, certo? Elas só vão se dividir conforme vai existir aí os nossos nós. E por onde que passa mais corrente? Vai passar mais corrente onde você tiver menor resistência. A relação da corrente e da resistência são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta a resistência e diminui a corrente. Então vamos supor que a resistência que fosse o dobro daqui, aqui vai passar então metade da corrente que passaria aqui. Porque são inversamente proporcionais, certo? Então a gente vai ter a divisão da corrente elétrica através dos nós. Aonde, no fim, a corrente total do circuito, a intensidade de corrente total do circuito é I1 mais I2 mais I3, certo? A DDP do circuito, já nesse caso, a DDP é interessante, cara. Por quê? Porque todos os resistores estão ligados aos terminais da bateria. Ligados aos terminais da bateria, ligados aos terminais da bateria e ligados aos terminais da bateria. Não tem nenhum resistor atrapalhando. Quando eu ligo os resistores diretamente ao terminal da bateria, ele recebe toda a energia dessa bateria, independentemente. E são circuitos independentes. Isso é legal. No circuito em série, se a gente romper esse circuito em algum ponto, apaga-se tudo, porque não tem mais fluxo de corrente elétrica para ninguém dentro do circuito. Até que você fizesse uma emenda lá para voltar ao circuito. Nesse caso, se romper o circuito em algum ponto, eu perco um trecho do circuito, mas os outros trechos que são independentes, eles permanecem funcionando. Então, aí está a vantagem da utilização do circuito em paralelo, em relação ao circuito em série, né? Os trechos do circuito são completamente independentes. É o que normalmente você deve ter na instalação elétrica da sua casa. Queimou uma lâmpada, não apaga a casa inteira. Só apaga aquela lâmpada, aquele trecho do circuito fica interrompido, até que você arrume, certo? Já
num pisca-pisca, normalmente aqueles que a gente compra xing-ling, a gente vai ter esse problema. Queimou uma lampadinha até você descobrir essa lampadinha porque ela apaga o circuito inteiro. Ou seja, você não sabe, né? Apagou todas as lâmpadas. Qual é a lâmpada que queimou? É um bom desafio. Galera, e como que a gente calcula a resistência elétrica no circuito em paralelo? Existem algumas considerações. Como a gente vai ter uma média geral dessas resistências, muitos professores vão falar assim para você. Então você vai fazer assim, ó, 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. O que eu acho, cara, uma baita de uma sacanagem fazer você calcular uma coisa desse jeito. Você nunca calculou algo assim. Você vai se desesperar, vai querer chorar e não vai resolver. Como que a gente pode trabalhar esse circuito? Da seguinte forma, eu posso trabalhar ele em partes. Eu vou chamar de Rx a resistência equivalente entre os dois primeiros resistores, R1 e R2. E a gente faz assim, ó, produto, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. É muito mais simples. Você vai sair com um determinado valor. Encontrou o valor desse Rx, a gente acha a resistência total. Que é o Rx, que é o resultado que a gente teve aqui, com o R3. De novo, produto pela soma. Se você fizer desse jeito, fica muito mais simples de resolver esse tipo de circuito. Beleza? Mas vem aquele momento que você tanto espera. A dica especial. Aqui no Física Agora Vai, a gente traz dica especial para você. Para que você saia na frente dos seus colegas. E qual que é a dica especial do dia? Gente, essa dica é importante. Qual que é? No circuito em paralelo, se você tiver resistores iguais, em um circuito em paralelo, a resistência total é o valor de um dos resistores dividido pelo número de resistores que você tem. Como assim, professor? Vamos supor que esse circuito fosse formado por 10 resistores exatamente iguais. E cada um desses resistores tivesse uma resistência de 20 ohms. Então, o que eu disse? Você teria um circuito com 10 resistores em paralelos, todos iguais, a 20 ohms. Se você fosse somar, ia dar 10 vezes 20, 200. Cara, põe 200. Não, não é. Porque a gente não vai passar por resistências, a gente vai tirar uma média, certo? Então, qual que vai ser a resistência oferecida nesse circuito? A resistência oferecida no circuito vai ser os 20 ohms dividido pelo número de resistores, que nesse caso seria 10. A resistência oferecida vai ser de 2 ohms. Então, eu consigo um fluxo de corrente num circuito como esse, sem oferecer muita resistência, sem dissipar tanta energia. É muito interessante. É a vantagem do circuito paralelo em relação ao circuito em série. Beleza? Isso é mais e só mais uma das vantagens. A gente tem outras, principalmente na relação de dissipação de energia desse sistema. Potência dissipada, potência útil do trabalho de cada um desses circuitos. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Se você curtiu até aqui, dá um like, compartilha com seus amigos. Ainda essa semana a gente vai ter exercícios aqui relacionados à associação de resistores, para que você possa praticar e entender como que a gente trabalha esse tipo de circuito. Então se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão todas as nossas novidades e para que você possa se preparar para a melhor prova da sua vida. Eu vou indo nessa, espero você na próxima aula. Um grande abraço, bons estudos. Hashtag vem com a gente, vem ser sucesso. Até lá, galera. Valeu, tchau!